Um cientista louco busca o aperfeiçoamento da humanidade fazendo experiências sinistras e criando híbridos de humanos com animais. A Ilha do Dr. Moreau é um filme absolutamente péssimo, mas que deixou sua marca na história pela sua produção incrivelmente rocambolesca. Este é sem dúvida o espetáculo mais ultrajante que já testemunhei em toda a minha vida. Olha essas pessoas! Olhe para ele! E venha conosco conhecer um pouco mais dessa história. O filme foi dirigido a contragosto por John Frankenheimer e baseado na obra de mesmo nome do escritor H.G. Wells. A produção se mostrou absolutamente caótica e o realizador enfrentou inúmeras dificuldades, com a pressão dos estúdios e também o constante aborrecimento por parte de sua dupla de estrelas, Marlon Brando e, em especial, Val Kilmer, que quase o levaram a um infarto ou assassinato. De fato, após dirigir o longa, ele declarou abertamente que nunca mais iria trabalhar com o ator, afirmando que mesmo se dirigisse um filme chamado A Vida de Val Kilmer, ele não teria o puto no elenco. O diretor original da obra era, na verdade, Richard Stanley, que comandou a pequena pérola independente do sci-fi Hardware, o Destruidor do Futuro. Sendo um apaixonado pelo livro desde sua infância, ele sempre sonhou em adaptar a obra. E após 4 anos trabalhando num roteiro, ele conseguiu fechar contrato para a direção com a New Line Cinema, que de forma vilanesca, por trás dos panos, queria Roman Polanski como diretor do filme. Adepto da religião pagã Wicca, Stanley procurou um bruxo para que, através de um ritual envolvendo sangue e um pentagrama, convencesse Marlon Brando, então a maior estrela do elenco, para que intercedesse a seu favor junto à produtora. Aparentemente, a mandinga deu certo, já que Brando afirmou que só estaria no projeto se Stanley dirigisse. Para sua infelicidade, Bruce Willis, que seria contratado como Edward Douglas, recusou seu papel em virtude de seu divórcio com Demi Moore. Entra em cena Val Kilmer, que era um egomaníaco no auge da fama após o enorme sucesso de Batman Eternamente. Por acaso, ele também estava se divorciando, mas sua esposa não disse isso a ele, anunciando sua separação num programa de fofocas em rede nacional sem o seu conhecimento. Kilmer não queria estar lá e queria que todos soubessem disso, atrapalhando a produção por diversão e minando a autoridade de Stanley consistentemente, ao ponto que o realizador o colocou em um outro papel com 60% a menos de tempo de tela. Pouco antes do início das filmagens, a filha de Marlon Brando, Cheyenne, cometeu suicídio e o ator, devastado, se recolheu à sua ilha privada no Tahiti, deixando a produtora e o diretor sem saber quando ele voltaria ou mesmo se haveria algum filme. Não ajudou muito o fato de que, no primeiro dia de filmagens, o governo francês resolveu fazer um teste nuclear em uma ilha a poucos quilômetros da casa do ator. Como se isso não fosse o bastante, uma das produtoras do longa foi picada por uma aranha venenosa que causou uma terrível deformidade em sua mão. O bruxo amigo de Stanley foi atacado por uma bactéria devoradora de carne. A casa de sua mãe foi atingida não por 1, nem 2, mas 3 relâmpagos. E tão logo a produção teve início, um furacão destruiu parte dos sets de filmagens. Com a pressão e sem Brando para lhe dar suporte, Stanley acabou sendo demitido por fax e o projeto foi para John Frankenheimer. Entretanto, os produtores sentiram que ele poderia ficar chateado e sabotar o filme. Um assistente o escoltou até o aeroporto para garantir que ele embarcasse, mas o realizador iludiu seu acompanhante e fugiu. Cerca de 1 mês depois, ele foi encontrado por figurantes vivendo na selva, comendo inhame e fumando maconha.
Ele havia sofrido um colapso nervoso após sua demissão e estava curioso para ver como a produção estava se saindo sem ele. Na verdade, ele elaborou um plano para voltar ao set, usando uma fantasia híbrida de cachorro roubada, tendo a pachorra de aparecer em algumas cenas do longa. Finalmente, Brando chegou aos sets de filmagens, e as coisas só pioraram dali em diante. Sendo a criatura mitológica que ele era, algumas concessões tiveram que ser feitas para deixá-lo feliz. Toda manhã, ele mudava suas próprias falas, utilizava um balde de gelo na cabeça porque achava as locações muito quentes e usava um ponto eletrônico para não ter que decorar suas falas. Certo dia, ele chegou utilizando um vestido e ninguém ousou perguntar nada, porque afinal, ele era Marlon Brando. Curiosamente, Brando ficou obcecado com o ator Nelson de la Rosa, o menor homem do mundo na ocasião, que deveria ser usado em poucas sequências, mas o veterano exigiu sua presença em todas suas cenas, inclusive usando o mesmo figurino que o seu. Esta dupla improvável foi a inspiração para a criação de Dr. Evil, da franquia cômica Austin Powers, e também do personagem Dr. Mephisto, que aparece regularmente na animação South Park. Caso não tenha ligado o nome à pessoa, De la Rosa foi o intérprete de um dos mais pérfidos vilões da dramaturgia italiana, o bubônico rato humano, que espalhou terror e morte em uma ilha paradisíaca. Claro que não demorou muito para Brando e Kilmer se desentenderem e passarem a se odiar mutuamente. O mitológico Marlon chegou a confrontar seu nêmesis dizendo: "Você confundiu o tamanho do seu salário com o tamanho do seu talento." E passou a comer repolho para produzir gases pestilentos durante as cenas em que eles dividiam. Chegou ao ponto de um não sair de seu trailer enquanto o outro não saísse primeiro, deixando o restante do elenco totalmente maquiado e fantasiado sob um sol tropical sem sequer saber se haveria expediente naquele dia. Dessa forma, uma produção de 6 semanas se arrastou por 6 meses, com vários dias totalmente perdidos, deixando o elenco e a produção cada vez mais alienados e desejando que aquele pesadelo acabasse. Os híbridos, por exemplo, passavam dias inteiros sem saber se iam ou não ser necessários, mas recebendo salários integrais, seu tempo livre era gasto com bebidas, drogas e orgias de sexo animalesco. A Ilha do Dr. Moreau recebeu o merecido status de filme maldito e fracassou miseravelmente em suas ambições, começando como um projeto de amor de um diretor independente e acabando como um verdadeiro inferno na Terra, detonado pelas suas próprias estrelas. O longa foi um fracasso absoluto de crítica e público, se mantendo relevante mais pela sua malfadada produção que pela própria obra em si. Depois de um hiato de mais de 20 anos, Richard Stanley voltou ao cargo de diretor, com a excelente adaptação da obra de H.P. Lovecraft, A Cor que Caiu do Céu, que conta com o errático Nicolas Cage no elenco. De acordo com Stanley, este é o primeiro de uma trilogia de filmes. Esperemos apenas que as runas estejam a seu favor desta vez. Curta, se inscreva, compartilhe este vídeo nas redes sociais e até a próxima!